Eu fiz já várias coisas na vida, tá? Eu comecei minha vida como piloto privado e depois fiz o piloto comercial. Meu pai era da Varig, ele queria muito um filho que fosse comandante da Varig. E eu fiz todo o curso de piloto privado e piloto comercial. Eu sou apaixonado por aviação. A aviação é uma coisa que acho que está no sangue da família. Só que lá pelos 17 anos e meio, eu entrei numa sala de cirurgia com meu irmão, que tinha entrado na medicina, e aí eu fiquei apaixonado pelo ato cirúrgico em si, e realmente gostei muito da ideia de me tornar um cirurgião. Fiz medicina na Federal do Rio Grande do Sul, depois eu fiz cirurgia geral no Hospital de Clínica de Porto Alegre, depois eu fiz cirurgia plástica no Hospital de Clínica de Porto Alegre, ou seja, foram praticamente 4 anos, 6 anos de faculdade, mais 4 anos de especialização. Em 98, quando eu estava praticamente saindo já da residência da cirurgia plástica, eu estava no bloco cirúrgico, comendo um sanduíche, né? Tem um estar médico ali, e uma das pessoas mais, digamos assim, ricas do Rio Grande do Sul entrou na sala, ele é um professor de otorrino, e estava ali comendo um sanduíche comigo, e eu olhei assim para ele: professor, posso lhe perguntar uma coisa? E daí, claro, Alexandre, como é que o senhor ficou rico? Ele olhou assim, pô, Alexandre, nunca ninguém perguntou isso antes, tem um residente que perguntou isso antes, como é que pergunta isso? Não, é porque se foi operando o nariz, eu adoro operar o nariz, né? A rinoplastia é uma cirurgia extremamente deliciosa. Ele deu uma gargalhada e falou assim: não, olha só, Alexandre, a gente não consegue ficar rico com o dinheiro que nós fazemos. A gente fica rico quando a gente coloca o nosso dinheiro a fazer dinheiro para a gente. Aí eu olhei para ele: ok, mas no que o senhor investiu então? Daí ele disse: sim, a minha fortuna eu fiz em imóveis e eu fiz em ações. E aí, ok, tá. Só que eu olhei para os meus mirrados de dinheiro que eu tinha na época, porque residente é completamente pelado, residente não tem dinheiro, né? A gente ganha uma bolsa para subsistência, digamos assim. E pensei: tá, imóveis acho que não vai rolar. Então vamos para a Cesita, vamos para ações. E daí eu abri uma conta numa corretora, e eu me lembro que a primeira ação que eu operei, e não sabia nada de análise técnica, nem nada de análise fundamentalista, isso nos anos de 1998, foi a Cesita 4. Ela estava cotada em R$ 2,34, então era uma ação bem baratinha, e eu com o meu parco dinheiro podia comprar um monte daquele troço. E é óbvio que eu comprei um topo nela, né? Tinha que comprar um topo, né? Eu comprei um topão, o mercado ficou caiu uns 35%, quase 40% do topo o ano inteiro, metade do ano caiu. E daí eu, putz, meu Deus do céu, mas que coisa. Pô, todo mundo está bem com a ação, eu fui lá, comprei a única que caiu tudo isso. E daí eu voltei para conversar, inclusive, com esse professor, e perguntei: tá, mas vem cá, professor, olha aí, eu estou tomando esse toco violento, mas e tal. E ele disse: não, tem que aprender a escolher a ação, tem que aprender o que tu está fazendo, tem que aprender quando é que vai comprar, se é o melhor momento, essas coisas todas. Operar no mercado de ações, basicamente, é escolher a ação e escolher o momento em que tu vai comprar a ação. Se tu não fizer as duas coisas certas, tu está ralado. A vontade que eu tive foi dizer pro cara: pô, por que o senhor não me disse isso antes? Eu peguei, aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio presencial na Califórnia, era cirurgia de cabeça e pescoço, e aí na biblioteca da faculdade que eu estava, tinha realmente de um lado os livros de medicina e do outro lado realmente livros de mercado financeiro. E eu lembro que eu passava o dia inteiro, então, trabalhando, né, no hospital, junto com a equipe, e de noite eu ia para a biblioteca e ficava até altas horas da noite andando de um lado para o outro. Foram alguns meses intensos disso, e aí quando eu voltei de lá, eu trouxe na verdade, 3 malas, né, uma mala de roupa minha, uma mala de livro de medicina e uma mala de livro de mercado. Naquela época não existia YouTube, só para contextualizar os amigos, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha esses vídeos de mercado financeiro. Qualquer informação que a gente quisesse sobre o mercado financeiro, a gente tinha que ou comprar fisicamente os livros, ou eventualmente comprar através da internet, esperar uns 2 ou 3 meses até o livro chegar. Então era algo bastante demorado, algo muito, muito complicado mesmo.
E daí começou a desenvolver o gosto pelo mercado, Luana. Foi assim, basicamente, né? Então, em verdade, à medida que eu fui estudando, e o primeiro livro que eu li foi A Beginner's Guide to Short-Term Trading, que seria um guia para o iniciante para operações de curto prazo, né? Escrito por uma autora chamada Toni Turner. É bem interessante o livro, é um livro muito bom para quem está no início de conhecimento de análise técnica, e está no início de conhecer como é que opera o mercado, essas coisas todas. Tem uma série de dicas bem boas ali. Volta e meia eu revisito esse livro, mesmo 22 anos depois de estar no mercado, eu dou uma olhada nesse livro, tem coisas legais ali. E sim, eu comecei no início como operação de position, porque como eu era cirurgião plástico, eu não tinha muito tempo para estar acompanhando o mercado, não tinha o dia todo para estar olhando o mercado. Então, o que eu fazia eram operações de gráfico semanal, em que eu olhava o gráfico na sexta-feira, final de pregão, eu definia, então, meus pontos de entrada para a semana seguinte, colocava umas ordens start de compra e, eventualmente, uma ordem de stop ou um alvo mais longo. Naquela época, nem tinha muito bem start e alvo, então, o que eu fazia era um pouquinho diferente. Eu ligava para o meu, na época, meu assessor, era meu broker, ele dizia o seguinte, cara, esse papel aqui, se romper esse ponto, você vai comprar para mim, e se perder esse ponto, você vai me avisar, ou se chegar nesse ponto, você vai me avisar, porque daí eu vou liquidar as operações. Então, era tudo por ligação. Eu ligava para o cara e combinava com ele, deixava tudo combinado, ele era meu stop, entre aspas, né? Porque ele podia estar acompanhando full time isso, né? Às vezes eu ligava para ele e dizia, cara, quero comprar Petrobras. E eu nem tinha, às vezes, o capital na corretora. E daí ele dizia, não tem problema, traz aí no final da tarde e eu te digo quanto é que eu consegui comprar. Porque eu nem sabia quanto é que estava cotado, porque a gente não tinha cotação em tempo real, era algo assim bizarro, né? Aí quando eu chegava lá com o dinheiro contado, entregava para ele, ele dizia, tá, quanto é que tu comprou? Ah, comprei a tantos reais. Daí ele me dizia, é óbvio que ele me tungava, é óbvio que ele comprava mais barato e me vendia uns 10 centavos mais caro, isso é óbvio, tá? Mas fazia parte da existência do mercado naquela época. Hoje isso não acontece mais, porque a gente tem as ofertas de compra e venda em tempo real, o book ali aparecendo direto, assim, a gente sabe exatamente quanto é que a gente está pagando, quanto é que a gente está vendendo por tudo, né? E as operações, elas eram muito mais, pelo menos a forma como eu fazia, elas eram muito mais longas, e porque elas eram muito mais longas, então eu pagar 10 centavos a mais ou 10 centavos a menos, não gerava uma diferença tão brutal assim, porque meu alvo era 8, 9, 10% para cima, e meu stop era uns 3, 4, 5% para baixo. Então, eram operações mais sossegadas. É claro que, à medida que você vai encurtando o seu período operacional, Luana, você precisa se tornar cada vez mais preciso no ponto exato de entrada. Cada um centavo a mais que você paga pode muitas vezes ser o lucro ou o prejuízo daquele trade que tu está executando. Então, sim, quanto mais curto o período operacional, mais preciso e mais, digamos assim, focado você tem que estar. Então, como fazer essas operações de position era bem mais sossegado naquela época, sem dúvida. Eu fui operando como cirurgião plástico e position até os anos de 2008. E aí, nesses 10 anos, eu consegui fazer com as operações de position um colchão de liquidez, um colchão de capital, que me permitiu, ok, tá, já posso me aposentar tranquilo, não tem muito mais estresse. Mas, na verdade, a minha aposentadoria ela nem foi desencadeada por isso, sabe, Luana? A minha saída da cirurgia plástica ela foi desencadeada por outros fatores que depois até pode comentar sobre isso. Tá, bom, o que acabava acontecendo, tá? A partir de 2002, muitas pessoas começaram a me pedir, Stormer, ensina para a gente como é que você faz as suas operações de mercado, como é que você analisa o mercado, como é que você olha o mercado. Então tá, a gente começou a fazer como se fossem pequenos grupos de estudo no final de semana, eu, o Leandro, a gente sentava com uma turma e apresentava como é que a gente lia o mercado, como é que era a análise técnica, essas coisas todas. E isso me consumia os finais de semana. Durante a semana, eu estava focado na cirurgia plástica. Tá? E, naturalmente, que o cara, quando é jovem, ele não se importa muito com isso. O cara, quando é jovem, ele trabalha de maneira absolutamente brutal. Eu me lembro quando eu era residente, eu cheguei a trabalhar 144 horas por semana. Nossa. A gente trabalhava direto, porque fazia plantão de 24, às vezes 36 até 72 horas, assim, ó. Direto, semanas inteiras. E foram várias e várias semanas assim. Então, nesses anos de 2002, 2003, 2004, 2005,
eu fui nessa tocada um tanto quanto pesada, né? Um tanto quanto violenta. Em 2005 nasceu minha filha, a Carol, nasceu em 2005, e obviamente as coisas mudam, tu precisa de mais tempo para cuidar da família, tu precisa realmente focar muito mais nisso. Eu dei uma diminuída no ritmo, e aí em 2008 foi um ano difícil para mim, sabe, Luana? 2008 eu posso dizer que talvez tenha sido meu ano pessoal mais desafiante, assim. Não por causa do mercado, não foi por causa do crash do mercado, o crash do mercado em si não, não me abalou, até porque eu tinha feito excelentes operações no início do ano, então o crash do mercado não foi o problema principal. O problema principal foi que em 2008, justamente no mês em que iniciou o crash de 2008, que foi em maio de 2008, eu lembro que era tipo uma sexta-feira, eu estava olhando o mercado, minhas posições em Vale, uma série de coisas, eu estava com um belíssimo lucro em várias operações dela, estava até pensando em fechar umas operações. E aí a minha esposa, minha ex-esposa na época disse, olha, a Carol está com um pouquinho de febre. Ok, 3 anos de idade, febre normal, cheguei em casa, ela estava um pouquinho abatidinha, tinha um pouquinho de febre de fato. Eu dei uma examinada, nada demais. Aí eu falei, olha, segunda-feira, se a febre continuar, tu leva na pediatra. Segunda-feira ela levou na pediatra, a pediatra examinou, tal, voltou na terça-feira, e aí ela me diz, a pediatra disse que não é nada, depois é só uma virose. Terça-feira eu olhei, ela continuava bastante prostradinha, meio que paradinha, febre. Eu falei assim, tá, leva amanhã de novo na pediatra, porque eu não tô achando isso só uma virose. Eu tenho um pequeno nódulozinho aqui na parótida que ela não tinha ontem, e para mim isso pode ser uma cachumba. Aí tá, ela levou na quarta-feira, aí a pediatra já ficou puta comigo, porque obviamente, pô, eu vi a paciente segunda, vou olhar na quarta. Mas tudo bem, ela examinou, pediu os exames de sangue, falou, colhe esse exame de sangue na semana que vem e traz para mim. Aí a minha ex-esposa disse isso, eu falei, tá, mas tudo bem. Na quinta-feira ela continuava meio prostrada, eu falei, não, negativo. Tu vai levar ela na pediatra amanhã de novo, porque isso não tá ok. Não dá para esperar até sexta-feira. Não dá para esperar até semana que vem. E aí a minha ex-esposa disse, pô, Alexandre, eu já levei na pediatra 2 vezes a semana. Leva de novo, que eu não tô gostando disso, isso não tá legal. E aí fez vários exames, a gente passou aquele final de semana indeciso sobre o que era. E na segunda-feira se fez diagnóstico de leucemia. Aí, obviamente, bom, então tá. Ok, vamos fazer o tratamento, vamos resolver. Vai ser um tratamento longo, vão ser uns 3 anos de químio, vão ser uns 3 anos e meio. Não vou poder gastar muito meu tempo com coisas que não são absolutamente indispensáveis, eu tenho que estar presente. Então eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher aquilo que me consumisse menos tempo, me permitisse estar com ela, sem estresse. E aí, óbvio que a cirurgia plástica ela é uma amante muito, digamos assim, exigente. A cirurgia plástica ela te exige presença. Tu não pode fazer cirurgia plástica sem estar prestando atenção, 100%. Sem estar disponível para o teu paciente, sem estar podendo atender a qualquer horário, em qualquer momento. O mercado não. O mercado tu escolhe quando é que tu vai dar atenção para ele. O mercado tu escolhe. Agora eu quero operar, agora eu não quero operar, agora eu posso operar, agora eu não posso operar. E como as duas, tanto o mercado quanto a plástica, estavam me oferecendo um retorno financeiro bastante parecido, na época, eu peguei e falei, olha, eu vou fechar a clínica, eu vou fechar o consultório, vou ficar só no mercado. Porque, na verdade, toda a família vê assim, pô, Alexandre, mas tu vai parar com a cirurgia plástica e tu vai ficar só no mercado, o mercado é perigoso, como é que tu vai te sustentar, como é que tu vai te garantir, e a tua filha está doente, tem certeza? Então, sim, teve pressão da família, até hoje minha mãe não curte muito a ideia, porque o sonho da existência dela era ter um filho sem plástico, lógico. E, então, assim, houve resistência da família, mas eles não falaram nada muito, digamos assim, pesadamente ostensivo contra. Foi uma decisão difícil, mas foi necessária. Não tinha como. Na verdade, hoje, olhando retrospectivamente, e é importante talvez até passar isso para os amigos,
Retrospectivamente falando, eu tomei a decisão equivocada no sentido de eu não precisava ter fechado a cirurgia plástica completamente. Eu poderia ter ficado só mais seletivo. Eu tinha ela no hospital, fazendo muitas vezes químio, e nós tínhamos um crash em 2008, o caiu de 60%. E um monte de gente me perguntando sobre o mercado financeiro. Muitos alunos apavorados, precisando de orientação e perguntando o que eu faço aqui, o que eu faço ali. Está na hora de comprar, está na hora de vender, me esconde debaixo da mesa. Então, sim, uma pressão muito importante. Por isso que eu digo que 2008 foi um ano de construção de uma mentalidade muito forte. Foi um ano difícil, sim. Tá? Eu precisei muitas vezes concentrar e focar no que eu estava fazendo dentro do mercado para poder dar o máximo possível de orientação para as pessoas que estavam precisando dessa orientação. Algumas coisas que eu pude tirar de conclusão bastante nítida nisso. Naquela época que eu operava o meu capital, metade do meu capital operava em sistemas objetivos. Sistemas em que o sinal aparece no gráfico e tu não tem como questionar, é uma entrada ou não é uma entrada. E a outra metade do capital eu usava modelos discricionários, em que tu faz uma análise do gráfico e aí tu vai decidir se você quer montar a operação comprado ou se quer montar a operação vendido. Bom, o que acabou acontecendo? Metade do meu capital era discricionário, metade do meu capital era objetivo. Durante todo o período principal de tratamento dela, que foram os primeiros 6 meses de tratamento, as minhas operações objetivas evoluíram exatamente como o sistema objetivo mostra, com o nível de acerto se mantendo em torno de 70%, 65%, com payoff de 1,3, 1,2 para 1, tudo evoluindo dentro dos conformes, ganhando dinheiro no sistema objetivo. No discricionário, todas as operações que eu fazia, eu perdia. Todas. Eu acho que foi o ano que eu consegui fazer o meu recorde de operações no loss consecutivas em 6 meses. Era um trade atrás do outro. Loss, loss, loss e loss. Aí eu me lembro que eu estava no hospital, no saguão do hospital, e eu encontrei um amigo meu psiquiatra, que sabia que eu era trader há muito tempo. E aí, Stockman, como é que tu tá? E eu, pois é, cara. Pô. E ele sabia da situação da Carol no hospital. E eu disse, cara, sei, cara, tô meio enrolado, assim, porque eu tô fazendo as operações, tá dando loss, não sei o que tá acontecendo, não sei, cara. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, Stockman, tu é um... Ele olhou assim, cara, olha só, cara, tu tá com a tua filha internada, em tratamento, fazendo químio. Você acha que você se permitirá estar no seu escritório fazendo dinheiro, operando no mercado financeiro? O que está acontecendo contigo? Você está no escritório, mas você está com uma sensação de culpa. Porque enquanto você está no escritório, sua filha está fazendo químio. E qual é a sua capacidade de concentração para fazer o seu trade da maneira correta? É próxima do zero. O que você deve fazer é para de operar esta M e te concentra em cuidar da tua filha. Dito e feito, né? Eu parei com todos os modelos, inclusive com os modelos objetivos que estavam dando dinheiro, né? Fazendo dinheiro. E me concentrei em cuidar dela por um bom tempo. Foi mais uns 3, 4 meses até que ela saísse do hospital. E assim, esse seria um ponto que eu preciso deixar bem claro para os amigos. Quando a gente tem uma situação pessoal muito dramática ou muito difícil a ser resolvida na nossa vida, a gente não consegue fazer dinheiro no mercado. Não operando de forma discricionária. De forma objetiva até consegue, mas de forma discricionária, a maior probabilidade é que o mercado vai saber que tu está machucado. O mercado vai saber que tu está com dor. E quando você está com dor, você não quer mais dor para você. E aí, o que o mercado faz? Ele começa a te apertar justamente onde está doendo e te causa mais dor. E daí você começa a estopar antes do necessário, você começa a sair do mercado antes do que precisava, antes do teu alvo ser atingido, antes do seu stop ser atingido. E você começa a perder dinheiro rapidamente. E tudo se torna algo muito pior
do que poderia ser.